Você não vai dormir. Se você não dormiu até aqui, não é agora que o Espírito vai deixar você dormir. Aleluia! Glória a Deus, né, pastor? Aleluia! Deus seja louvado. Vai acordar agora em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Eu sou grato a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade a qual eu não mereço. Mas a graça dele me alcançou. Glória a Deus! Para a honra e a glória dele. Obrigado ao Senhor, obrigado aos pastores desse ministério, pela confiança, por mais uma vez estarei aqui, para a honra e a glória do Senhor. Leva a paz do meu pastor, leva a paz da minha esposa, a missionária Adriele. Ela não veio porque está com bastante fôlego, ela não veio, mas veio com a companhia do Espírito Santo e com a companhia do meu filho Marcelo, que aleluia está comigo nesta noite. Amém? Deus já falou através da vida dos sinceros aqui grandemente, e eu já peguei a minha porção. Glórias a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Daniel. Vamos ao tema aqui da noite, está lá em Daniel capítulo 3, o versículo 18. Né, pastor? É mesmo? Glória a Deus. Daniel 3, versículo 18. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver assim para a gente ver. Amém? Amém! Diz assim: mas se não o for, que sabes tu, ó rei, que nós não servimos aos teus deuses, nem adoramos a imagem dourada que tu perdiste. Amém? Pode ser sentado no glória. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, essa foi a palavra, a hora lida aqui por nós, acerca de três jovens. Aleluia! Três jovens que aqui está por nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Três jovens, eu posso começar com 4 jovens. Esses 4 jovens tiveram uma sentença, a qual que a princípio não foi boa. Esses 4 jovens ali estão debaixo de uma ordem de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que os seus soldados, juntamente com ele, fossem a Jerusalém. E ali a ordem era trazer ali, essa foi o primeiro grupo levado cativo, foram 3 grupos levados cativo à Babilônia. E aqui agora esses 4 jovens estão inseridos no primeiro grupo sendo levado cativo à Babilônia. A ordem ali era, eu quero jovens dotados em conhecimentos, jovens que tenham toda a ciência, jovens que estejam aptos para estar no palácio e servir ao rei. Quando eu vejo essa ordem aqui do Nabucodonosor, me faz lembrar de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem que tinha o conhecimento de toda a ciência do Egito. E você presta atenção que o inimigo, ele quer sempre usar a sabedoria que Deus te deu para você praticar o mal. Aleluia. Mas quando Deus ele te dá uma sabedoria, Deus ele te direciona para o propósito dele. Glórias a Deus, aleluias. E aqui, ali, Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai levar Israel cativo. Juntamente com esses irmãos cativos, vai esses 4 jovens cheios de conhecimento, dotados de conhecimento, de toda a ciência ali de Jerusalém, de Israel, jovens sábios, jovens que estavam aptos para aprender outros idiomas. E ali esses jovens vão chegar agora em Jerusalém, em Babilônia, tirado dos seus pais, tirado ali da sua cultura, tirado ali
do seu povo e é levado à força para uma terra cativa, uma terra onde a idolatria assolava. E ali esses jovens agora vai viver na Babilônia. E a ordem agora para esses jovens vocês vão estar no palácio do rei por 3 anos. E por 3 anos vocês serão alimentados com emanjá do rei. A proposta é boa. Eu vou estar no palácio. A comida que eu vou comer vai ser a comida real. Eu acredito que seria o melhor, a melhor, como posso dizer, a melhor refeição de toda a Babilônia. O melhor cardápio de toda a Babilônia estava na casa do rei. Sim ou não? Sim. Quem não quer provar do cardápio ali de Brasília, não é isso? Quem não quer ali, o presidente, ele come o melhor, né? Porque ele tem todo o poder. Quem não quer? Vamos falar a verdade. Não quer, varão. Sentar um dia com o presidente comer aquele paladar, aquele cardápio. Todos nós queremos, sim ou não, igreja? Não. Todos nós queremos comer bem. Glórias a Deus, aleluia. Mas tem coisas que nem já foi dito aqui. Há caminhos que no começo é bom, mas no final é de morte. Nem tudo que brilha é ouro. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Nosso irmão falou aqui que nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. É melhor a gente comer ali uma sardinha, né, de que comer uma picanha oferecida a deuses, né? Então ali os jovens, eles vão se recusarem a provar do paladar do rei. Eles vão se recusarem a se assentar à mesa do rei. Glória a Deus, aleluia. E aqui, agora, vamos falar acerca desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que agora esses 3 nomes lhe dado pelo rei, é nome babilônico. Esses nomes que agora é mudado, o seu nome é Ananias, é Misael e Azarias. O rei vai dizer, agora bota nome nele babilônico, bota Sadraque, bota Abednego. Por quê? Porque são nomes que faz apologia aos deuses do rei. Vamos marcar ele com os nossos deuses. Vamos mudar o nome dele já. Isso é o que o inimigo pensa. Isso é o que o inimigo quer fazer. É mudar o nosso nome. É nos colocar apelido. Mas possa mudar o nosso nome. Mas não vai mudar a nossa identidade. Não vai mudar o nosso caráter. Não vai mudar a nossa essência. Ainda que Babilônia queira mudar o nosso nome, mas o nosso caráter, a nossa essência, os nossos princípios não serão mudados. Aleluia! Serão preservados. O Espírito Santo vai nos preservar diante da Babilônia. Pode nos chamar pelo nosso apelido, mas o nosso caráter não há de se corromper. Glória a Deus, aleluia. E ali estão esses 3 jovens. E a ordem agora é: quem não se prostrar diante da imagem que o rei está construindo, porque Nabucodonosor, ele queria ser um Deus para toda a Babilônia. Nabucodonosor está subindo para a cabeça dele que ele tem que ser ovacionado, que ele tem que ser adorado por todas as províncias da Babilônia. E ali o inimigo, ele é estratégico, ele usa de estratégia. Qual a estratégia de Nabucodonosor? Convidar os príncipes, os principados, os presidentes, os governadores, os seus homens de responsabilidade, de confiança, para quê? Para se comparecer diante do rei e para que esses homens convidem todo o povo para que venha adorar a estátua ali de 3 metros de largura por 30 metros de altura. Toda a Babilônia vinha adorar a essa imagem. Olha a estratégia do inimigo. Primeiro eu convido o cabeça, porque eu convidando o cabeça todo o povo se rende. Eu vou convidar o presidente, porque o presidente vindo, o povo vem junto com o presidente. O que o presidente fazer, o povo faz. O que o governador fazer, o povo faz. O que o prefeito mandar, o povo faz. Eu não posso convencer o povo, mas eu convenço o governador. Porque se eu convencer o governador convence o povo. Glória a Deus.
Aleluias. Isso é que o inimigo pensava. Porque quem é convicto dos seus princípios não se perde a meios convites, não se perde as meias propósitos para a minha e para a tua vida. Eu vi aqui a jovem Helena falando que ela, meio a sua situação caótica, difícil, ela se lembrou dos conselhos da sua mãe. Glória a Deus, aleluia. Isso falou comigo, que outrora também, quando eu era jovem, ali com meus 16 anos, eu tive uma proposta ali, juntamente com 2 colegas, jovem, para fumar um cigarro de maconha. E ali, quando aquele jovem me apresentou esse cigarro de maconha, veio a voz da minha mãe. Porque isso é bom, mãe, pai, vocês que estão aqui, sempre ensinar aos nossos filhos os bons princípios da vida. Então, o que eu passo sempre para o meu filho é os bons princípios da vida, porque nem todo tempo a gente vai estar com ele, mas quando ele estiver só, a palavra, o ensinamento vai estar com ele. Quando você não estiver com ele, mas os nossos costumes, os nossos princípios que passamos para ele, ele vai carregar para sempre. E aí eu ouvi a voz da minha mãe: não fume, porque minha mãe sempre falava: meu filho, não use droga e nem ande com quem usa. Por quê? Porque quando a polícia chegar e levar essa pessoa, vai levar você junto com ele também. E ali eu tinha medo, eu temia. E quando aquele jovem me ofereceu aquele cigarro de maconha, eu falei: não, não quero, você é careta, é só um trago. Eu falei: não, minha mãe falou para mim não usar, mas sua mãe não está vendo. Não, mas eu vou desagradar a ela. E ali foi a misericórdia de Deus comigo, que eu fugi daquele lugar e não pratiquei aquele ato, para a honra e a glória do Senhor. O Deus me guardou, mesmo sendo ímpio, porque a misericórdia dele é para o justo e é para o ímpio também. Glória a Deus, aleluia, porque Deus não se agrada na morte do ímpio. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu vejo aqui esses 3 jovens com seus princípios, dos seus pais. Eu vejo aqui esses 3 jovens ali na Babilônia, mas eles não deixaram a Babilônia adentrar neles. Eu vejo esses 3 jovens em uma cidade, uma terra de idolatria, mas não deixou a idolatria entrar neles. Eu vejo esses jovens aqui não reclamando, não murmurando porque está distante dos seus pais, porque está distante da cultura do seu país, do seu estado. Não, eu vejo esses jovens aqui sendo alimentados por tudo que eles aprenderam lá em Jerusalém. Eu vejo esses jovens aqui diante de uma estátua dizendo: por mais que grande seja o decreto, por mais que seja grande a estátua, mas nós não vamos se prostrar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aqui agora a ordem é: quando os instrumentos tocarem, todos se prostram diante das imagens, todos vão se prostrar e reverenciar e consagrar esta imagem. E a ordem foi dada, o povo chegaram ali a Babilônia, e agora o povo se prostra e o som toca, a banda começa a tocar, e ali agora todo mundo se prostra para esta imagem. Mas ali agora os soldados vão olhar aquela multidão prostrada para a imagem e vai ver 3 jovens de pé. Glória a Deus, aleluia. Quando ele viu 3 jovens de pé que não se prostraram, eles vão correr para fazer fofoca ao rei. Ó rei, deixa eu te dizer, a ordem não foi, rei, o edito não saiu, rei, para que todos se prostrassem diante da imagem, e aquele que não se prostrasse diante da imagem seria lançado na fornalha de fogo. Sim, essa foi a ordem. Pois é, rei, há 3 jovens hebreus, rei, que está de pé, que não cultua o teu Deus, que não se prostrou diante da imagem. Glória a Deus, aleluia. E a ordem agora é: vai buscar. O rei prepara ali os soldados fortes do seu exército para pegar esses 3 jovens e trazer diante dele. Quando esses 3 jovens é levado diante do rei Nabucodonosor, a pergunta é: todavia, se vós estiveres prontos a ouvir o som da corneta, da flauta, da harpa, glória a Deus, aleluias, todavia que vocês verem o som tocarem, há de se dobrar diante da estátua. Mas aqui vai dizer: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disse: ó rei Nabucodonosor, nós não nos acautelamos em responder a esta questão. Eles vão dizer: ó rei, nós ficamos calados,
nós não vamos te responder coisa alguma, Rei. Glória a Deus, aleluias. Tem coisas que você tem que se calar, tem coisas que você tem que ficar quieto, tem coisa que você acha tão absurda que melhor é ficar calado, porque Salomão escreveu em Provérbios: o silêncio também é uma resposta. Glória a Deus, aleluias. Aí eles vão dizer assim: mas se não for que saibas tu, ó Rei, que nós não servimos aos teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que tu ergueste. Glória a Deus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Olha só, se encheu de fúria e formou o seu semblante e mandou que seus soldados fossem contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que eu amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego para ser lançado a fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram a todos e vestiram com os seus casacos, túnicas, seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Glória a Deus, aleluias. Aí o 22 vai dizer: ora, como o ordenou o rei, urgente a fornalha excessivamente se esquentou, e a chama matou aqueles homens que a carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, lançaram na fornalha, mas o fogo era tão grande que aqueles homens morreram, que aqueles homens foram queimados. Glória a Deus, aleluia. Para você entender como estava aquele fogo, que aqueles homens que levaram os 3 servos do Senhor foram mortos na hora pela chama do fogo. Deixa eu te dizer, tentaram queimar, glória a Deus, aleluia, os 3 jovens vivos. Tentaram ali queimar o filme dos jovens, porque os jovens não se prostraram para a imagem do rei. Glória a Deus, aleluia. Mas os jovens ficaram calados e foram calados até a fornalha. E ali muitos falaram: já era, agora ele vai negar o Deus dele, ele vai se prostrar, porque ele está diante da fornalha. Agora já era, eu quero ver até onde ele vai negar. Glória a Deus, aleluia, a ordem do rei. Já era, eu quero ver até onde ele vai ser fiel ao Deus dele. Oh, aleluia. Ele é amarrado ali, seus pés, as suas mãos, e foi lançado na fornalha ardente de fogo. Mas aqueles homens que tentaram matar, aqueles homens que tentaram queimar os jovens, eles foram mortos. Glória a Deus, aleluia. Fica tranquilo, vai ter pessoas que vão querer te queimar a tua imagem. Glória a Deus, sujar a tua reputação. Vai ter pessoas que vão tentar sujar o teu nome. Aleluia, glórias a Deus. Mas a palavra para você é: fica calado. Oh, aleluia. Fica calado, teu filho não vai ser queimado, a tua integridade não vai ser queimada. Confundido, enganado serão aqueles que se levantar contra a tua vida. Queimado vai ser aquele que vai se levantar contra a tua honra, contra a tua dignidade, contra a tua fidelidade, contra a tua fidelidade diante de Deus. Se você é fiel, se você está convicto que você está servindo a Deus com sinceridade, a ordem nessa noite é: se cale diante das acusações, só se mantenha fiel, só se mantenha fazendo o que você já vem fazendo. Deixa que Deus vai te justificar, deixa que Deus vai te honrar, deixa que Deus vai te mostrar, deixa que Deus vai mostrar quem é você diante da presença dele.
indo para Siló, continua indo sacrificar, continua no teu propósito, continua orando, jejuando. Deixa a menina se levantar, deixa a menina falar que tu não está, que tu é estéril, que tu não gera. Meu Deus, não sei porquê dessa palavra, mas Deus sabe. Glória a Deus, aleluia. O teu papel é se manter fiel diante do teu Deus. Oh, aleluia. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado. Aleluias. Glória a Deus, porque vai dizer, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram todos no meio da fornalha de fogo ardente. O rei ficou espantado. Glória a Deus, aleluias. E ele voltou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram: ó rei, vive, ó rei. Verdade, ó rei. Eles responderam e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando, passeando no meio do fogo. E eles são tão firmes. E eles não têm ferimentos. E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Foram lançados 3 homens na fornalha, mas o rei vai olhar, vai se espantar, porque foi 3, agora é 4, e o 4º homem é semelhante ao Filho do Deus vivo. Glória a Deus, aleluias. E vejo que eles não têm ferimenta nenhuma, e vejo que eles estão soltos. Não foi lançado amarrado, não estava amarrado, porque foi lançado amarrado e agora não está mais amarrado, e agora não está ferido. Deixa eu te dizer, aqueles jovens foram lançados amarrados na fornalha de fogo, era para estar queimados, só a cinza. Glória a Deus, aleluia. Mas o rei vai ver 4 homens, aleluia, 4 homens lá, e o 4º ele vai dizer, tem a semelhança do Deus vivo, do Filho do Deus vivo. Glória a Deus, aquele fogo que o rei usou para queimar o servo de Deus, foi o fogo que Deus usou para dar vitória a eles. Glória a Deus, aleluia. Entraram amarrados, mas quando chegou lá dentro da fornalha, o fogo queimou as algemas, o fogo queimou as cordas. Glória a Deus, aleluia. Isso é que o inimigo quer fazer comigo e com você: amarrar a nossa fé, amarrar a nossa esperança. Glória a Deus, amarrar as nossas pernas para a gente não caminhar na presença de Cristo. Mas todo fogo que se levantar, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, para nos queimar. Deus vai usar este fogo para queimar as algemas que queiram nos prender. Eu profetizo nessa noite, debaixo da unção do Espírito Santo, que recebe, levanta a tua mão, todas as algemas que o inimigo queira te prender, todas as cordas que o inimigo queira lançar na vida dos teus filhos, no teu ministério, para te prisionar espiritualmente. O fogo do Senhor, eu profetizo que há de queimar todas as gemas. O inimigo ficarás confundido, ele não vai te ver amarrado, ele não vai te ver parado, ele vai te ver caminhando, porque não há gemas que vão te segurar, porque todo jogo que havia nas tuas costas já foi queimado pela unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles foram lançados amarrados na fornalha, mas a Bíblia diz que não estava ferido, não estava mais amarrado. O fogo não queimou nem o fio do seu cabelo, porque Jeová entrou nesta batalha, porque Jeová entrou nesta fornalha. Aleluia, glória a Deus.
Mas o que me chama a atenção é o versículo 18. Ele vai dizer: mas se não for, que sabes tu, ó rei, que nós não servimos aos teus deuses e nem adoramos as imagens dourada que tu ergueste. Esse jovem está dizendo: ó rei, deixa eu te dizer, mesmo que Deus não dê livramento para nós, mesmo crendo nesse Deus, mesmo sabendo que Deus é Deus do livramento, mas se Ele não querer dar livramento, nós continuamos fiéis a Ele. Nós não se prostramos a tua imagem. Mesmo que Deus não dê livramento, ó rei, eu continuo dizendo: pode me levar para a fornalha, mas eu não me prostro diante das tuas imagens. Deixa eu te dizer, aqueles jovens estavam na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas estavam dizendo: eu ainda sou crente, eu ainda guardo os meus princípios, eu ainda honro com o meu caráter, eu ainda honro com minha integridade. Deixa eu te dizer, você é de Jerusalém, e quando você é de Jerusalém, o paladar da Babilônia não serve para você. Quando você é de Jerusalém, as músicas da Babilônia não servem para você. Não é porque a Babilônia fuma que você tem que fumar. Não é porque a Babilônia bebe, você tem que beber. Não é porque a Babilônia se prostra, você tem que se prostrar. Não, você é de Jerusalém. E uma vez que você é de Jerusalém, os manchares da Babilônia não servem mais para você. Não se prostre, porque você é de Jerusalém. Você é de Jerusalém. Você adora só um Deus poderoso. Glória a Deus, aleluias. Esses jovens tinham tudo para negar a fé. Esses jovens tinham tudo para dizer: estamos distante dos nossos pais, estamos distante da nossa família, do nosso povo, da nossa cultura. Eu vou entrar em depressão, eu vou me trancar em um quarto escuro, eu estou mal, eu estou com ansiedade, porque não vejo meu pai, não vejo minha mãe, não vejo meus irmãos. Eu vou me entregar aos deleites da Babilônia. Eles poderiam dizer: que mulheres lindas, eu estou no palácio, eu vou mergulhar mesmo no banquete do rei, porque já era para mim, eu perdi. Mas não, ele se manteve fiel, mesmo sendo jovem. Ei, jovem, é para você também está a palavra: fique fiel na sua juventude, sirva a Deus com sinceridade, que a hora da tua honra vai chegar. Você é jovem, mas o mundo não te quer mais, porque você não é mais da Babilônia. Você agora é de Jerusalém, Jerusalém. E quem é de Jerusalém não se prostra na roda dos carnecedores, não segue segundo os conselhos dos ímpios. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Aqui vai dizer agora: e ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo. Eles não têm ferimentos. Aleluia. De forma quanto o quarto é semelhante. Ai, o filho de Deus. Aleluia. Estavam passeando na fornalha. Como assim passeando na fornalha? Eles não estavam andando. Eles não estavam ali resolvendo algo. A Bíblia diz: passeando na fornalha. O que é que eu entendo? Estou na prova, mas estou passeando. Estou na luta, estou na batalha. A batalha está travada, mas eu estou. O que é passear? É sinônimo de tranquilidade. Aleluia, Jesus. Quando você sai daqui e diz assim: eu vou lá no shopping Santa Amaro, você está o quê? Lá no shopping você está passeando. Você está olhando as vitrines, sim ou não? Você está despreocupado. Você ali não tem hora para voltar, porque você está passeando. Você está num momento de diversão, de lazer. Mas vai passear na fornalha. Tem que ser crente, tem que acreditar.
porque mesmo na fornalha, o quarto homem está contigo, rapaz. Fica tranquilo. Você pode dizer, irmão Ismael, só eu sei como eu estou, mas uma coisa que eu sei é, Deus está contigo nesse processo. Fica tranquilo que Deus está contigo nessa batalha, nessa luta, nessa tribulação. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, eis que porém também as tribulações nos traz paciência, a paciência nos traz perseverança, e a perseverança nos traz paciência. Paulo vai dizer também, essa leve e momentânea tribulação traz para mim peso de glória. A tribulação vai vir para mim, vai vir para você, para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé. A tribulação não vai vir para te matar, a tribulação não vai vir para te parar, a tribulação vai vir para formar o teu caráter, a tribulação vai vir para te formar, para quando a bênção chegar, você já está preparado, para você não se perder na caminhada. A tribulação vai vir para te mostrar que Deus está contigo, porque você só vai ver que Deus está contigo quando a provação vem, quando a luta vem, quando você está na fornalha. Oh, aleluias, o rei viu, Deus se apresentou a ele ali em forma de anjo, para ele ver. Glória a Deus que aos olhos dele eram 3, mas tinha um que estava com o servo dele, e para que ele visse que Deus era com os homens, que Deus era com o servo dele. Deixa falar, deixa dizer, mas lá na frente vão entender e tem que ver, e vão dizer assim, como ele suportou, como ela suportou, porque ainda não fechou as portas, porque ainda não parou. Aí lá na frente vai ver, Deus é contigo, Deus é contigo. Aí eles vão dizer, vão ver, Deus é com ele, Deus é com ela. É por isso que ele não desistiu, é por isso que ela não entregou a regência, é por isso que ela não entregou o cargo, é por isso que ela não parou com o ministério, porque Deus está na vida dela. Passa na prova, mas está dando glória, está na prova, mas está feliz. A irmã leva uma prova danada, mas está indo para a igreja todo dia. Por quê? Porque Deus é com ela. Deus está nesse processo da tua vida. Essa tribulação não vai te matar, porque Deus está contigo. Davi disse, ainda que passasse a vida sobre a morte, eu não comeria mal nenhum. Glória a Deus, aleluia. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus está contigo. Ele é teu baluarte, Ele é o teu Senhor. Oh, mas ainda que se levante fornalhas, mas você vai passar em todas as fornalhas de fogo que se levantar contra a tua vida. Foi dado testemunho aqui, os nossos irmãos deram testemunho das suas lutas, das suas provas, mas Deus deu vitória, e Deus é o Deus que continua dando vitória. O mesmo Deus que entrou na fornalha, glória a Deus, aleluia, Jonadias, Misael e Asaías, é o Deus que entra na tua fornalha, na minha fornalha, e nos dá vitória. Glória a Deus. Deixa se espantarem, deixa falar como foi que ele venceu, como foi que ele saiu dessa prova, como foi que ele conseguiu pagar essa dívida, como foi que ele conseguiu quitar esse cartão de crédito. Ei, você vai dizer, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus em minha vida. Oh, aleluia, glórias a Deus. Judá está ali agora na Babilônia, e a Bíblia vai dizer que agora estão voltando para casa, e ali no Salmo 126 vai dizer, andando e caminhando, semeando, carregando a boa semente, e andando e semeando e chorando a boa semente. Aquele que anda caminhando, chorando e semeando, voltarão com suas mãos cheias dos seus muros. Continue chorando, mas continue caminhando. Está doendo, mas continue de pé. Estou gemendo, estou sangrando por dentro. Tem tempo de parar, mas
continue semeando o Evangelho de Cristo, que vai haver um tempo de você voltar com suas mãos, com as marcas do teu semear. A pastora disse que quem ora tem marca no joelho, aleluia, e vão ver as tuas mãos cheias dos feixes, trazendo a tua colheita, porque quem semeia, quem planta, ao tempo de colher. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, vós sois servo do Altíssimo. Agora ele reconhece, né? Quando você passou, estava na prova, ninguém reconheceu que Deus era contigo. Estava no pecado, está na prova. Aí quando você passa pela prova, que está cantando o hino da vitória, aí reconhece. Aí ele quer pegar na tua mão, aí quer te abraçar. Aí quer dizer que tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus, né, irmãs? Mas quando tu está lá chorando, ninguém vai fazer uma oração. Quando tu está lá precisando, ninguém vai te dar um abraço, ninguém vai te dar uma palavra amiga. Mas quando Deus te levanta e te exalta, aí é fácil dizer que Deus é contigo. Mas só você sabe, no teu quarto, com a porta fechada, as lágrimas que você derramou. Glória a Deus, aleluia. Veja que ele vai dizer: vós sois servo do Altíssimo Deus, sai e vem aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, governadores, capitões e os escolhidos conselheiros do rei. Vieram estes homens e sobre seus corpos o fogo não teve poder nenhum sobre o cabelo da sua cabeça, e chamou-se os seus, e nem queimou os seus casacos, e nem o cheiro do fogo estava com ele. Aleluia. Você entrar no fogo, se você passar no fogo lá, você não fica fumaça. Mas eles foram lançados no fogo, não tinha nem cheiro de fumaça. Glória a Deus. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Oh, por isso você confiar em Deus na hora da prova, na hora da luta, continue confiando nele, porque ele não falha. Aleluia, glória a Deus. E mandaram a palavra do rei e cederam os seus corpos. Aí o rei vai dizer assim, ó, agora é a ordem do rei: portanto eu faço um decreto que todo o povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Oh, não existe outro Deus que possa te dar vitória. As vitórias que foram dadas na sua vida foi através de Deus. Somente Ele. Não tem Maria, não tem Joana, não tem Pedro, não tem João, não tem mais nenhuma imagem. Ninguém pode te dar vitória senão o próprio Deus que te chamou. O rei teve que reconhecer que ele não era ninguém. O rei teve que reconhecer que a espada que ele levantou não valia de nada. Tinha mãos, mas não palpavam. Tinha olhos, mas não enxergava. Tinha pernas, mas não andava. Tinha braços, mas não abraçava. Aí ele vai dizer: agora eu vejo que não tem outro Deus. Ele está dizendo: eu me rendo ao Deus de Sadraque, eu me rendo ao Deus de Abednego, eu me rendo ao Deus de Daniel. Eu me converto pela fé desses homens. Fique com a tua fé, continue dando testemunho, mesmo diante da fornalha,
mudar o pensamento a teu respeito. Oh, aleluia, glória a Deus. O teu testemunho vai mudar a opinião de pessoas ao teu respeito, que vão ter que reconhecer que foi Deus que levantou essa obra, que foi Deus que abriu essa porta, que foi Deus que ungiu, foi Deus que levantou. Vai ter que reconhecer e servir ao Deus que você serve. Lá na tua casa tu vai mais ele já vai ela. Mais uma vez, deixa se levantar essa pessoa lá dentro da tua casa, através do teu testemunho, vai ter que se prostrar e reconhecer que o teu Deus é o verdadeiro Deus, e essa pessoa vai se converter, através do teu Deus, através do teu Deus. Continue dando testemunho, continue com a tua integridade, continue com teus princípios, porque os teus princípios vão mudar muitas vidas, os teus princípios vão mudar a opinião de muitas pessoas, porque você, como Paulo disse, é uma carta aberta. Oh, aleluia, glória a Deus. A ordem agora muda, o decreto agora muda, a palavra agora muda, porque tem pessoas que têm que ver para crer. Jesus falou com o povo, com a multidão: vocês só me seguem porque do pão, vocês só me seguem porque dos sinais. Mas Jesus disse: eu não vim fazer sinais, eu vim buscar os doentes, eu vim libertar os cativos das algemas de Satanás. Então teve que tocar para ver. Oh, tem pessoas que assim, eles não acreditaram nos 3 jovens, mas Deus se apareceu dentro da fornalha para mostrar para ele que a meia multidão de idólatra ainda tinha 3 que não se prostrava, ainda tinham jovens que não se contaminavam com a Babilônia. Ali Deus mostrou para o rei Nabucodonosor e para todo aquele povo que a minoria era só 3, mas era 3 que não se prostrava. A palavra está dizendo para mim e para você: a questão não é multidão, deixa dar pouco, mas o povo que restou, o povo que ficou, é o povo que ainda tem excelência, é o povo que ainda não fez a sua fé, é o povo que ainda não se corrompeu. Porque ainda está aí, está pouca gente. Vem no meio da multidão, vem pra cá, Sadraque, vem pra cá, Abednego. Aqui é melhor, aqui tem música, o instrumento cai maior, o negócio cai mais bonito. Deus está falando, aleluia. Mas eu comecei a dizer: tudo que brilha é ouro. Fica, Sadraque, é pouco, mas fica, não nega a tua fé, não se arrependa, não se corrompa. Você não precisa de ajudinha de ninguém, rapaz. Se Deus falou que você vai chegar, você vai. Aleluia. Yeah!
fiel. A perturbação é a tentação da minha mente. Não sei se for, se não for, fica fiel. Oh, irmãos, eu quero levar eu sou. Não vai não. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então o rei promoveu. Então o rei promoveu. Sadraque, essa aqui é boa também. Oh, diga assim, o rei promoveu. Eita glória. A irmã pegou ali. A irmã pegou. Então vamos falar de novo, vamos pegar todo mundo. O rei promoveu. Oh, aleluia. Eita glória. Então pega para você. Aleluia. O rei promoveu. Aleluia. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Eita glória! Quando você se mantém fiel, quando você passa na prova, mas dando glória, aleluia, não mudando os teus princípios, você chega até o fim e Deus te dá a vitória, Deus te promove, Deus te honra. Usa o ímpio para te honrar, usa o adultério para te abençoar, mas ele usa. Oh, aleluia, porque você se mantém fiel nos dias de prova. Fica até o fim, porque o apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, guardei a carreira e encerrei a minha fé. Mas agora eu tenho por certeza que o justo juiz, naquele grande dia, me dará a coroa da vitória. Se Paulo só falasse isso, eu não me alegrava, porque ele estava honrando a ele, mas ele entra, bota um pontinho e diz assim: mas não só a mim, mas a todos que ir até o fim. Vai até o fim, porque a tua vitória não está no começo, não está no meio, está no fim. Está no fim. E os jovens resistiram aos prazeres da Babilônia. Os jovens resistiram às tentações da Babilônia. Foram até o fim e lá foram honrados, foram promovidos pelo rei, porque Deus se honrou, Deus guardou na fornalha. Ei, você quer ser promovido? Fica fiel ao Senhor. Quer mudar no cargo de emprego, no trabalho? Fica fiel ao Senhor. Você não precisa se corromper, você não precisa de ajudinha, você não precisa puxar o tapete de ninguém para você mudar de cargo, para você subir um degrau. Você não precisa entrar no meio da calúnia e da fofoca para ser promovido. Você não precisa se bajular para ser promovido. Não, se mantém fiel, não mudar. Escolha o Senhor, que Ele vai te promover, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar. Você não precisa da ajuda da Babilônia para Deus te honrar. Você não precisa se manter fiel na Babilônia, porque esse mundo já é do maligno. Nós vivemos na Babilônia todo dia, mas nós não somos daqui nessa terra, nós somos dos céus, nós somos celestianos. Há uma nova morada para mim e para você. Vamos se manter nessa Babilônia fiel a Deus, que Ele vai nos honrar nesse trabalho, Ele vai nos honrar diante desta obra, Ele vai te honrar naquilo que Ele disse para te honrar, Ele vai te honrar nesse casamento, Ele vai te honrar no teu ministério, Ele vai honrar lá no teu trabalho. Vai sim, pode ter certeza que Ele vai. E aí nesse ano, se você não for grato a Ele, você vai vir aqui para a honra e a glória dele, dar testemunho dizendo: o Senhor me honrou lá, o Senhor me honrou aqui também, o Senhor me honrou lá, aqui e lá, porque Ele é fiel e você se manteve fiel a Ele nos seus dias de fornalhas, nos seus dias de covas, nos seus dias de luta. Você não precisa de jeitinho de ninguém, de tititi de ninguém. Se tem que enfrentar a fornalha em frente, de cabeça erguida, porque se tentar
te amarrar, para você morrer nessa fornalha. O fogo de Jeová vai queimar essas algemas, vai queimar essas cordas e vai te tirar dessa prisão sentimental, dessa prisão emocional, dessa prisão conjugal que você está vivendo, e vai te dar vitória. Mas você não vai se queimar, porque Isaías disse: ainda que eu passar Isaías falou: se eu passar por esse fogo, ele não vai me queimar. Se eu passar pelas águas, elas não vão me submergir. Glória a Deus. Não vai te parar. Fogo não para, crente. Água não para, crente. Cova não para, crente. Deserto não para, crente. Está Elias na cova dizendo: eu entreguei o ministério, eu parei, está na caverna dizendo: agora já era, Deus, eu quero morrer, eu acabei com o meu ministério de profeta. Aí os irmãos disseram aqui que vinha uma voz suave, serena: Elias, Elias. A Bíblia diz que veio o terremoto, Deus não estava, veio o vento, Deus não estava. Aí veio uma voz suave. Aí ele disse: aí é o Senhor, porque mesmo na prova da caverna você ainda reconhece quando é a voz de Deus para a tua vida. Mesmo você na sua fraqueza, nos seus dias maus, você não se confunde quando é a voz de Deus para a tua vida. Sai daí, Elias. Mesmo você na caverna, Deus vai te sustentar. E ali Elias foi sustentado pelo anjo. E Elias, a caverna não vai te matar. Levanta e anda, Elias. Aleluias. Caverna não mata ninguém. Cova, quando você entra com a fé em Deus, não te mata ninguém. A cova só mata quando você entra com suas próprias pernas. Quando você entra na rebeldia. Quando Deus não está. Aí o negócio é estreito. A palavra ela corta dos dois lados. Corta aqui para mim, corta para lá. Porque tem prova assim que a gente entra com nossos próprios pés. Tem deserto, pastor. Alencar, que a gente vai com nossas próprias pernas. Aí está dizendo: Deus não está comigo. Não, porque Deus não mandou ir para o deserto. Eu que entrei com minha rebeldia. Eu ouvi meus líderes. Não quis ouvir os conselhos dos mais velhos. Achei que com minha força, com meu jeitinho, com meu conhecimento, já estava pronto, apto para caminhar com minhas próprias pernas. E aí eu vou para o deserto, porque Deus não mandou. Mas quando Deus fala: aí Abraão, pega Agar, pega o menino Ismael e dá pão, dá água, manda ela embora. E a Bíblia diz que cedinho Abraão pega pão, pega água, um homem com água, e dá Agar, e Agar despede ela. E a Bíblia diz que Agar foi num deserto por caminhos errantes. Aleluia, glórias a Deus. Aí lá na frente acabou o pão, acabou a água. Agar começou a chorar, ficou triste, porque triste é você ver o seu filho morrendo e você não poder fazer nada. O sol era quente, escaldante. Agar viu uma árvore, colocou o menino Ismael debaixo da árvore, na sombra, e virou as costas para não ver ele morrer. Por quê? Porque só porque acabou o pão, ela parou com o ministério. Só porque acabou a água, ela acabou com a fé, com a esperança. Ei, não seja que nem Agar. Não é porque as coisas estão faltando no teu armário que você vai negar a fé. Não é porque a roupa está faltando no teu guarda-roupa que você vai deixar de vir para a igreja. Não é porque você não está com esse sapato que você tanto deseja que você não vai sentar no meio das irmãs, no meio dos varões. Fica tranquilo, rapaz. Não se apega a bens materiais. Deus é o Deus que Deus põe cada dia. A cada dia Ele providencia para mim, para você um pão. Ela parou. Agar achou que era o fim da vida dela. E a Bíblia diz que agora Deus envia o anjo para dizer: Agar, por que choras? Porque Agar estava no deserto, porque Deus autorizou ela ir para o deserto. E quando Deus te autoriza, Deus não deixa você morrer. Porque o deserto não te mata. O deserto te ensina, te molda, te lapida e te coloca de pé novamente. E para você voltar para o centro da atenção do Senhor, não do homem. Mas como eu vou me levantar para abraçar alguém se eu estou mal? Eu estou precisando de um abraço. Eu estou precisando de ouvir um louvor. Como é que eu vou louvar? Eu estou precisando de ouvir uma palavra. Como é que eu vou pregar? E é assim que Deus faz. Você vem aqui mal, pastor. Precisa de alguém chegar e dizer: pastor, Deus é contigo. Vem cá, pastor, vamos te dar um abraço. Aí Deus fala: não, é você que vai abraçar o irmão lá no nome da igreja. É assim que Deus usa, irmãos. Eu estou mal. Deus fala: mas tem alguém pior do que você. Vai lá. Meu Deus. Levanta, Agar. Se levanta, minha filha. Deixa de choro. Pega na mão do menino. Aleluia.
Aí a Bíblia diz que abrindo Deus os olhos de Agar, ela viu uma fonte de água. Eita glória! O problema é que às vezes não é porque do pão que faltou, não é porque da água que faltou, às vezes são os nossos olhos que estão vendados e não estamos enxergando o milagre de Deus ao nosso lado. A Bíblia diz que está ali Eliseu, seu servo, e agora seu servo está na janela e vai correr e dizer: meu Senhor, estamos cercados, o inimigo está ao nosso redor, cavalos e cavaleiros. E ali o profeta sai e olha assim e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue. Aleluia. O profeta viu anjos voando, guardando, porque o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que teme a ele. Aleluia, glória a Deus. E abrindo os olhos de Agar, ela viu a água. Que Deus abra os nossos olhos. A hora chegou. Que Deus abra os nossos olhos, meus irmãos. Que nem aquele cego Bartimeu, clamando: o que queres que eu te faça? Eu quero voltar a enxergar. Tem momentos da vida que nós temos que querer pedir: Senhor, me mostra novamente. Senhor, me mostra como o Senhor me mostrava novamente. Tem momentos que nós temos que ser humildes diante de Deus e dizer: Senhor, eu não estou enxergando mais como eu enxergava antes. Senhor, eu quero voltar a enxergar os teus mistérios. Senhor, eu quero voltar a ver as maravilhas que o Senhor me mostrava, as revelações que o Senhor me dava e não me dá mais. Você que pode pedir em nome de Jesus.